Aleluia! Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Deixar uma palavra aqui de reflexão para nossa meditação e também para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para nossa meditação, porque o ser humano tem que tomar cuidado para não ser rejeitado por Deus. Para não ser rejeitado por Deus, irmãos, porque Deus ele pode rejeitar o ser humano. Deus pode rejeitar o ser humano. E veja, quando o ser humano rejeita a palavra, deixa de ter a sua atenção voltada para a palavra de Deus, ou seja, não dá a importância para a palavra do Senhor, o próprio Deus ele rejeita. Agora veja, irmãos, o próprio Deus ele levantou Saul como rei. Saul foi levantado como rei, mas quando Saul ele deixou de executar as palavras do Senhor, deixou também de seguir o Senhor, o próprio Deus rejeitou Saul. Veja, irmãos, quando Deus ele rejeita o ser humano, o próprio Deus ele se faz inimigo desse ser humano, porque ele rejeitou a palavra. Porque ele rejeitou a palavra. 1 Samuel 15:11 está escrito assim, vou ler do 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Veja, Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Agora veja, o porquê que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Por que Deus se arrependeu? Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Veja, Saul deixou de seguir o Senhor. Saul deixou de executar as palavras do Senhor. Aí o próprio Deus pegou e rejeitou ele. Veja, irmãos, quando Deus ele rejeita o ser humano, não tem o que faça. Deus ele pode rejeitar o ser humano. Veja, irmão, que Davi ele errou, Davi ele pecou, mas veja que para Davi houve perdão. Veja que Deus não rejeitou Davi, mas veja, Deus não rejeitou Davi. Agora veja, Deus ele rejeitou Esaú. Hebreus 12:17, Deus rejeitou Esaú, Deus rejeitou Esaú. Veja, mesmo que com lágrima, Esaú teve buscado a Deus, ele não achou lugar de arrependimento. O próprio Deus não quis mais perdoar. Agora veja, irmão, Israel, os judeus, eles foram elegidos por eleição. Nós somos o povo gentil. Filhos adotados por Deus. Porque Jesus ele veio para os judeus, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Agora veja, nós somos o povo gentil. Agora imagine, irmão, se Deus ele rejeitou os judeus que foram elegidos por eleição. Agora quem dirá a mim e quem dirá a você? Você acha que Deus não vai rejeitar? Claro que Deus vai rejeitar, porque Deus não muda, irmão. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Veja, agora o que muda é o ser humano. Porque Eclesiastes 7:29 diz que Deus ele fez o homem perfeito, mas o ser humano ele busca invenções, o ser humano ele busca mudança. Agora veja, tem um provérbio que Salomão ele falou lá no livro de Provérbios, que eu não lembro onde que está, mas está escrito assim: não se intrometa com quem busca mudança. Não se intrometa com quem busca mudança, irmão, porque o ser humano busca mudança. Mas nós não podemos se envolver, se misturar com quem busca mudança. Deus ele fez o homem perfeito. O Senhor fez o homem perfeito, mas o que acontece? O ser humano ele busca mudança. Agora veja, nós não podemos buscar mudança. Provérbios 24:21. Teme ao Senhor, filho meu, e o rei, e não te intrometa com quem busca mudança. Veja, o ser humano busca mudança.
Mas o Senhor, ele fez o homem perfeito. Eclesiastes 7:29, o Senhor fez o homem perfeito, mas o homem, ele busca invenções. É por isso que muitos se voltam, é por isso que muitos se afastam e voltam para trás. Agora vejam, quando a pessoa conhece, um dia conheceu a Deus, um dia conheceu a palavra, a pessoa deixou de seguir a Deus, o próprio Deus rejeita. Veja, Saul foi rejeitado, Davi foi aceito, Davi errou, Davi pecou, mas para Davi houve perdão. Agora vejam como que Deus ele é. Veja o Asa, irmãos, quando o rei Asa ele estava ao ponto dele tomar uma decisão, dele poder se afastar da presença de Deus, o Senhor levantou o profeta, veio o profeta Asa. 2 Crônicas 15, ó Asa e todo Judá, ouve-me agora, enquanto vós estáis comigo, enquanto vocês me buscam, eu estou com vocês, mas se vocês me deixar, eu também vou deixar vocês. Agora vejam, quando o ser humano ele deixa de buscar Deus, ele deixa de se encontrar no estágio, na altura que Deus ele quer, o próprio Deus deixa. E além de Deus ele deixar, irmão, a mão do Senhor é contra aquele ser humano. É contra aquele ser humano. Quando Deus ele levantou Samuel, irmão, quando Deus levantou Samuel como rei, Samuel ele era rei, Samuel era profeta. Olha só para você ver, quando Deus levantou Samuel na face da terra, 1 Samuel 12:24, Samuel falou assim: se vocês for rebelde às palavras do Senhor, e vocês não ouvirem as palavras do Senhor, e vocês não temem a Deus, a mão do Senhor, ela será contra vocês, como assim foi contra os vossos pais lá no passado. Agora se imagina só, irmãos, o ser humano ele tem a mão do próprio Deus contra ele, irmão, porque a Bíblia ela se cumpre. Por isso que a nossa atenção ela tem que estar totalmente voltada para a palavra de Deus, porque a Bíblia ela se cumpre. Agora vejam, quando a mão do Senhor é contra o ser humano, não vai. O ser humano ele se encontra em guerra, ele se encontra uma luta contra o próprio Deus barra, o próprio Deus ele fecha tudo, porque a mão do Senhor é contra ele. Agora vejam, quando a arca dos filisteus, Israel estava em guerra, mas a arca dos filisteus ela foi levada cativo pelo povo ali de Asdom. 1 Samuel 5 foi levada cativo. A arca se encontrou diante da estátua Dagon, a estátua Dagon ela caiu por terra. Depois veio o povo de Asdod, eles tentaram pegar a arca do Senhor. Sabe o que Deus fazia? Diz que Deus feria o povo com hemorroidas. Diz que a mão do Senhor era tão pesada, contra o povo, que Deus feria o povo com hemorroida. Agora vejam, Ezequiel, quando ele foi levantado por Deus, Ezequiel 37, ele estava ali, Ezequiel 37:1, e veio a mão do Senhor e me levou em espírito a um vale cheio de ossos secos. Agora vejam, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, mas era para o bem. Agora veja o que Esdra ele falou também. Esdra 8:23, 23:24. A mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam, mas aqueles que o deixam, a sua força e a sua ira é contra eles. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que quem precisa de Deus é nós. O Senhor não precisa do ser humano na terra, não. Quem precisa de Deus é nós. Nós que precisamos do Senhor na terra. Deus não precisa do ser humano. Agora quem precisa do ser humano, quem precisa de Deus somos nós. Nós que precisamos. Agora vejam, a mão do Senhor é sobre todos aqueles que o abandonam, aqueles que o deixam. A mão do Senhor é sobre eles para o mal. Agora vejam, em Deus a força para levantar, em Deus também a força para cair. Vejam o Deus que nós temos. No Senhor a força para levantar, mas no Senhor também a força para cair. 2 Crônicas 25:8, a mão do Senhor ela vem, a força nela para levantar o ser humano, e também a força nela para fazer o ser humano cair. Agora veja, quando o homem ele rejeita a palavra, Deus pode rejeitar, irmão. Deus pode rejeitar. Tem muitas pessoas que Deus ele já rejeitou na terra, porque deixou de seguir o Senhor, e deixou de executar as palavras do Senhor. E quando o ser humano ele deixa de seguir o Senhor, irmão, até a oração dele ou dela não é atendida. Não é atendida, porque se viu lá no 1 Samuel 28:6, diz que os filisteus eles cercaram Saul. E diz que Saul ele ficou com medo tão grande que ele chegou a estremecer. Sabe o que ele fez? Ele foi consultar Deus.
E diz que ele foi consultar Deus, 1 Samuel 28:6, ele foi consultar Deus, diz que Deus não falou com ele por Turim, Deus não falou com ele por profeta, e Deus também não falou com ele por intermédio de revelação nenhuma. Porque Provérbios 28:9, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração dele é abominável. Agora veja, se o ser humano rejeitar Deus, rejeitar a palavra do Senhor, o próprio Deus também rejeita. Então não vamos rejeitar Deus, não vamos rejeitar a palavra do Senhor. E vou dizer aqui para os irmãos, aqueles que vão ouvir, tem pessoas que caíram, que não vão se levantar mais, porque, irmãos, a Bíblia ela se cumpre na terra. A Bíblia tem pessoas que caíram e não vão se levantar mais, porque o próprio Deus ele se paralisou no caminho desse ser humano e não vai levantar mais, porque a Bíblia ela tem que se cumprir na terra. Tem pessoas que não vai se levantar mais. Jeremias 8:4 está escrito assim, ó: diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não tornarão a levantar. Olha só, os homens vão cair e não tornarão mais se levantar. Porque pessoas que brincaram com o evangelho, pessoas que brincaram com a palavra, porque tem pastor que cai e não se levanta mais, porque brincou, irmão, com a responsabilidade que Deus colocou na mão dele, brincou, não se levanta mais. E não adianta orar, não adianta colocar jejum, não adianta fazer nada, porque está escrito aqui, Jeremias 8:4, eles cairão os homens e tornarão não se levantar mais, desviar-se-ão e não voltarão mais. Pois se desvia esse povo de Jerusalém com apostasia contínua. Retém um engano e não quer voltar. Veja, irmão, eles se desviam com uma apostasia contínua. A todo momento eles estão se desviando e não voltam mais. Eles sabem o que é engano, mas eles retêm o engano, Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Aí depois eles falam: o que eu fiz ainda? Depois eles falam: o que eu fiz ainda? Cada um se desvia na sua carreira. Agora vejam, o evangelho é carreira, só que tem pessoas que estão correndo para o lado errado. 1 Coríntios 9:27, o Paulo ele comparou a caminhada cristã com uma corrida. Agora tem pessoa que está correndo para o lado errado. Desviam na sua carreira, como um cavalo que se arremete com o empenho na batalha. Até a cegonha no céu conhece os teus tempos determinados, e a rola logrou a sua andorinha, atenta para o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o meu juízo. Veja só, você vê como que está o povo. Não conhece o juízo dos seus irmãos. Lá atrás, no tempo passado, você imagina se lá atrás estava assim, agora se imagina hoje. Um animal consegue ouvir a voz de Deus. Veja, quando Deus levantou Noé não teve dificuldade para colocar os animais na arca. Noé não teve dificuldade. Jonas 2:10 diz que o Senhor falou à baleia, falou ao peixe: vomita Jonas para fora. Aqui Jeremias 8:7 é escrito: até em cegonha no céu conhece as estações do ano. A andorinha ela sabe quando vai chover e quando não vai. Ela consegue discernir os sinais, ela consegue discernir. Jeremias 1:3, o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor, a manjedoura o seu dono, mas Israel não tem entendimento. Israel é o povo de Deus. Irmãos, hoje os cristãos estão totalmente perdidos hoje. E tem pessoas que caíram, tem pessoas que não vão se levantar mais. Porque está escrito: não vão se levantar mais. Versículo 8: como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles teriam? Jeremias 8:9, eles se dizem ser sábios, mas eles rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria esse povo tem? Rejeitando a palavra de Deus, que sabedoria esse povo tem? E ainda tem um monte de gente, irmão. Que ainda para ouvir esses homens. Esses homens é um povo rejeitado. Veja, Balaão, ele amou o prêmio da injustiça. Está lá no 2 Pedro 2,15. Eles conheceram o caminho direito, mas eles seguiram o caminho de Balaão. É o tempo que nós estamos vendo hoje. Eles seguiram o caminho de Balaão, porque Balaão amou o prêmio da injustiça.
1 Pedro, Judas 1,15, 17, está escrito ali que eles conheceram o caminho direito, mas eles se voltaram para o caminho de Balaão, e a sentença deles não é tardia.